Leitura do livro do Contar do Caligares, O Sentido da Vida. Me ficou isto, que as grandes aventuras do pensamento ocidental, até hoje, no fundo, têm a marca de algum tipo de patologia mental ou de algum tipo de particularidade subjetiva. Se vocês não quiserem usar esse tipo de termo meio pesado, muitas pessoas não gostam pela mesma razão, as psicopatologias. Mas se no fundo você acha muito moderno, ou isso muito moderno, ou é alguém que não consegue conciliar a valorização do indivíduo, não pode escapar ao caráter efêmero da vida. Então a vida se transforma numa espécie de situação permanente de medo diante da transcendência de Deus, que primeiro esperamos que esteja lá, e depois não esperamos que esteja, porque se está, ele nos julga. Enfim, Sêneca e Sócrates não estavam nessa. As culturas grega antiga e romana não são culturas nas quais haveria propriamente recompensa ou castigo finais. Não tem a ideia de um julgamento no encontro com Deus. Não, essa ideia é completamente ausente da cabeça de Sócrates, assim como na de Sêneca. Então, em termos psicológicos modernos, eles constroem uma pequena coletividade para participarem de sua morte, como uma experiência que não viver entre amigos. Certamente há outros elementos. Eles podiam pensar também que a morte deles teria valor vingativo, como envergonhar Nero, no caso do Sêneca, ou a democracia ateniense, no caso de Sócrates. De certa forma, eles tiveram uma revanche, porque Sêneca ficou na nossa lembrança certamente melhor que Nero, e Sócrates melhor que os três cretinos que o denunciaram, e cujos nomes são totalmente esquecidos. É preciso retomar o texto de Platão para saber como se chamavam. Então, agora pensem bem. E essa é uma pergunta que nos faz dar um salto de 2000 anos. Será que eles teriam força para encarar a situação na qual se bebe a cicuta, que parece muito amarga, ou então, em que cortam os próprios pulsos? Será que encarariam essa situação se não tivessem convidado seus amigos? Quando você olha esse quadro, vê que os amigos não intervêm. No caso de Sócrates, no sentido de dizer: olha, se você quiser fugir, tem um carro lá fora. Então não tentem e não tentam fazer nada fisicamente para que Sócrates não se mate, ou para que Sêneca não se mate. Ele se refere ao quadro de Davi, Jacques Louis David, A Morte de Sócrates, de 1787, que está no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, e o quadro de Jacques Louis David, A Morte de Sêneca, de 1773, que está no Petit Palais, em Paris. De certa forma, é como se a presença dos amigos servisse para que eles tivessem a força de ânimo necessária para morrer. Ou seja, nisso eles são muito próximos da gente. Porque sejamos sinceros, eles não chamam os amigos só para falar de filosofia, chamam porque o olhar dos amigos é o que os mantém. Os dois, na grandeza suficiente para poder encarar a sua própria morte. Traduzindo em termos de hoje, é como se Sêneca e Sócrates fossem dois influenciadores de internet que estão transmitindo sua morte ao vivo, e essa transmissão ao vivo é o que sustenta a sua morte e lhes dá o ânimo para continuar. Desse ponto de vista, a história, por exemplo, dos suicídios de adolescentes transmitidos ao vivo no blog deles é realmente perigosa, porque o olhar dos outros é que dá força. Eu não posso esquecer uma jovem paciente que chegou para mim muito tempo atrás, na sua sexta ou sétima tentativa de suicídio. Nunca conseguiu se matar, mas foi até 11 tentativas, quando a família chegou até mim. Ela tinha acabado de tentar mais um. Ela havia pulado do 11º andar, mas não morreu. Conseguiu cair em cima de um carro e só quebrou uma perna. Mas além de pular do 11º andar, o que já era bastante aventureiro, ela inventou outra coisa. Naquela época não tinha telefone celular, mas havia o telefone sem fio de longo alcance, aquele com uma antena, e ela pulou falando com a mãe no telefone. Mãe, eu tô pulando. Foi aí que a mãe me chamou. Eu fui vê-la e era uma menina muito interessante, mas era só para dizer que certamente a voz da mãe era tudo o que ela precisava para se manter na decisão de pular. É muito interessante que os quadros de Davi são um paradigma de que uma cultura grega popular na cultura grega popular existe uma beleza, digamos assim, que se confunde com valor moral. Há uma expressão grega completamente corriqueira que diz bonito e bom ou belo e bom.
É muito interessante porque depois que os transcendentes se completariam, seria preciso que coisas fossem bonitas, boas e verdadeiras, mas a essa altura do campeonato, bonito e bom são praticamente coisas que coincidem. E mesmo assim, não é ainda o nosso belo habitual. Outro tema que poderíamos usar aqui, que certamente foi usado, é elegante. Não no sentido da moda, mas no sentido de uma certa grandeza. É complicado dar esse salto e começar a pensar sobre isso. A coisa extraordinária é que, como se Sêneca morrendo estivesse dialogando conosco hoje. Há um salto de 1750 anos entre a morte de Sêneca e o quadro de Davi. Mas o quadro parece esquecer esse tempo que nos afasta do mundo clássico, justamente porque não fala nada de transcendência. Ninguém está se preocupando com Deus nessa história, nem com os deuses do Olimpo, latim ou grego que seja. Não, o momento são os amigos, é a separação de um amor. Eles vão se separar, mas não é um quadro de temor e medo, porque vão encontrar o julgamento supremo. Não tem nada disso, é uma elegância que garante a dignidade. E tem uma coisa moralmente boa nessa dignidade e nessa elegância, como se tivesse uma espécie de apreciação, ao mesmo tempo estética e moral. Aqui vou dar o primeiro salto, porque quero terminar rapidamente para que a gente possa continuar sobre o tópico, que é a continuação disso. Vou dar o primeiro salto só para lembrar o seguinte: o momento histórico em que é possível pintar esse quadro, ignorando uma tradição de 1700 anos, sobretudo nos últimos 300 ou 400 ou 500 anos, visto que a pintura sempre interroga a nossa relação com a transcendência, e essa ausência de transcendência está na própria composição. É exatamente o mesmo momento em que surge no pensamento ocidental a questão do que é a experiência estética. Exatamente nesse momento chegam as primeiras respostas sobre o que é a experiência, essa experiência, e todo o século XVIII produz uma quantidade de textos grandes sobre isso. Existe, eu acho, uma relação grande entre a antiguidade clássica, o homem do tamanho do Sêneca e do Sócrates, por exemplo, e o fim do século XVIII, época em que eles podem ser retratados por Davi, como algo que é parecido com a grandeza deles. O que os separa? O final do século XVIII é o momento em que eu chamo de brecha. É o momento em que, depois de 17 séculos de cristianismo, ou do tipo de cristianismo que acabou triunfando, porque o cristianismo poderia ter sido totalmente outro, mas muito se lutou para que não fosse, 17 séculos de cristianismo sugerindo que a vida se medisse por uma transcendência, seja ela qual fosse. Por exemplo, que a nossa vida fosse uma prova para a nossa eternidade depois da morte, trocando de alguma forma a ideia de que nós não seguíssemos essa indicação, seríamos para sempre viúvas de uma transcendência perdida, num drama subjetivo que povoou também os os dois últimos séculos. Mas de alguma forma isso cai por terra e quase todo o existencialismo é torturado pela ideia de uma transcendência perdida, de um Deus que não nos vê, de um Deus que não nos fala. Então, nesse período, houve uma vitória de grandes religiões exclusivistas e missionárias, que ainda hoje se encaram, o cristianismo e o islã. Só podem se encarar porque ambas são exclusivistas e missionárias, convencidas de que têm que decidir em que os outros acreditarão. Então, quem sobrou tentando inventar uma vida de imanência? Quem sobrou com essa herança clássica do iluminista propriamente? Quem sobrou foram os psicoterapeutas, porque se tem uma coisa que todos os psicoterapeutas têm em comum é que a especialidade é buscar entender como valorizar a vida concreta sem precisar de uma transcendência, ou seja, sem recorrer a valores externos à vida concreta do paciente. Sem esse princípio, você não é essa pessoa. Você tem uma forma ou outra de encarar. Todas as psicoterapias só têm essa ambição, buscar entender como, na vida concreta do paciente, é possível descobrir alguma coisa que a valorize, não fora da vida concreta do paciente, mas nela mesma. É por isso que a terapia acaba sendo um trabalho quase estético, um trabalho de recriação narrativa de uma vida que dá atenção à vida de tal forma que ela se valoriza. Desse ponto de vista, como isso aconteceu, que nós nos encontramos de repente, depois de 200 anos desde a brecha, me chamei assim desde aquele momento em que parecia que talvez as ideias dos clássicos Sêneca e Sócrates nos dessem a capacidade de viver na imanência, de prestar atenção à vida que realmente está acontecendo. E aquilo parecia voltar.
Como é que, se de repente não parece tão óbvio nem tão fácil que a gente volte a se interessar pela nossa vida concreta? Como isso aconteceu, eu não sei, mas o meu veredito é por isso, sem dúvida, que escrevo esse livro, é que só pode piorar, isso pode piorar. É a única coisa garantida, e é sempre bom pensar assim, porque vai que melhora. Aí a gente vai ficar bem contente. Mas digo que só vai piorar porque não estamos em um acidente de percurso. É que justamente por causa da brecha que aconteceu, por causa desse momento em que o indivíduo voltou a respirar de alguma forma, a poder prestar atenção e olhar para a sua vida concreta, justamente por causa disso, a reação contrária é infinitamente maior. Pense bem. Não aconteceu nas trevas da Idade Média, mas em plena Renascença, no momento em que os filósofos extraordinários escrevem, pensadores criam a República das Letras, intelectuais europeus trocam cartas. O materialismo, de novo, tem palavra. Alguém entendeu que Demócrito queria dizer: tudo isso volta, uma inacreditável capacidade de pensar. Bem naquele momento, o cristianismo é tomado por uma tremenda sanha missionária assassina. É bem naquele momento que se queimam heréticos como se acendem cigarros, onde 60.000 mulheres são enforcadas, esquartejadas, queimadas Europa fora como se fossem bruxas. A resposta é simples. É porque o mecanismo é o seguinte: quando você coloca alguém numa posição de duvidar da própria fé, ele vai corrigir essa dúvida nos outros e não nele mesmo. Então, se eu começo a duvidar da minha fé porque alguém me diz que talvez, sei lá, a Terra seja redonda ou talvez a Terra seja plana, ou o centro do universo, é exatamente a partir desse momento que eu preciso pegar Galileu e dizer: retrate-se ou então eu te dou um trato do meu jeito. A minha dúvida eu a resolvo no outro. Transforma-se diretamente em perseguição, e isso começa muito cedo na história do primeiro cristianismo, onde, por falta de sorte, a mensagem cristã encontrou algumas personagens altamente patológicas chamadas Paulo, Agostinho, Clemente de Alexandria e companhia. Essa não era sequer a igreja de Jerusalém. Seria muito bom a gente lembrar, por exemplo, que o Tiago, irmão de Cristo, tinha um problema seríssimo com Paulo. Eu chamo Paulo porque São Paulo, para mim, é uma cidade. Então, o que aconteceu é que isso colocou não só o cristianismo na direção da perseguição, de um cristianismo diferente possível, mas colocou sobretudo no centro da cultura ocidental, que já era uma cultura machista e patriarcal, por conta própria, o ódio pela mulher e a misoginia.